Tem gente que abandonou a fé não porque não ama Jesus, mas porque nasceu de novo e não recebeu o alimento correto para a fase no qual se encontrava. Recebeu cobrança antes de cuidado, peso antes de fundamento, mandamentos sem misericórdia. E hoje eu quero conversar com você sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Em João 3,7 diz assim a palavra do Senhor: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Aqui Jesus deixa claro que a vida com Deus começa a partir de um novo nascimento. Mas nascer de novo não é o fim da caminhada, é o começo dela. Sabe, recentemente eu vi um vídeo de pessoas que hoje estão afastadas de Jesus, mas que antes apareciam servindo, adorando, vivendo intensamente a fé. E aquilo me fez pensar por que algumas pessoas permanecem enquanto outras desistem no meio do caminho. E foi olhando para o meu próprio processo que entendi algo muito importante. Quando eu nasci de novo, eu fui cuidada e alimentada da forma correta. Porque todo recém-nascido precisa de cuidado, alimento e acompanhamento para crescer. E na fé não é diferente. Oi, eu me chamo Rayara e é muito bom ter você aqui. Agora me conta, se você tivesse que alimentar um recém-nascido, qual alimento daria? Pão ou leite? Claro que o leite, certo? Existe um alimento adequado para cada fase do crescimento. Em João 3, Jesus olha para Nicodemos, que era um religioso, conhecedor da lei, frequentador de templos e tinha um extenso conhecimento sobre Deus. Mas Jesus lhe diz: ei, é necessário nascer de novo. Mas Nicodemos já tinha nascido, inclusive já era grande. Então por que Jesus lhe diz: é necessário nascer de novo? Porque a espiritualidade sem novo nascimento é apenas comportamento religioso. E quando alguém nasce de novo, um bebê espiritual nasce junto. O alimento com o qual Nicodemos foi alimentado a vida toda o fez crescer de forma deformada. Ele cresceu sem raízes na videira verdadeira. Cresceu apenas para cima, mas os seus frutos eram ocos, ou seja, bonitos por fora, mas podres por dentro. E exatamente esse tipo de Nicodemos que formamos quando exigimos maturidade de pessoas que ainda deveriam estar sendo alimentadas com o puro leite espiritual. E não sobrecarregadas por doutrinas e ativismo religiosos. Porque caso contrário, geramos pessoas que falam sobre Deus, mas não o conhecem. Muitos cristãos nasceram de novo, mas nunca foram discipulados. Aprenderam a servir antes de aprender a permanecer. Aprenderam sobre o ministério antes de aprender a ter intimidade com Deus. Foram ensinados a demonstrar fé, mas não a criar raízes. Por isso, muitos vivem cansados, culpados e tentando agradar a Deus a todo custo e o tempo inteiro, e com medo de nunca serem suficientes. Receberam peso antes de receber nutrição. Pedro escreve: como crianças recém-nascidas, desejai de coração o leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2,2. Existe um alimento adequado e preparado por Deus para quem está começando a caminhada na fé. Assim como uma mãe não espera que um recém-nascido saiba se sustentar sozinho, Deus também não exige maturidade instantânea de quem acabou de nascer na fé. Antes do crescimento existe sustento, antes da profundidade existe fundamento. Mas então, o que é esse puro leite espiritual? É a palavra, discipulado, comunhão, graça, presença de Deus. Porque antes de alguém aprender a servir, precisa aprender a permanecer em Cristo. E isso revela algo profundo sobre o próprio coração de Deus. Em Gênesis 17:1, Deus se apresenta como El Shaddai. E algumas interpretações sugerem que Shaddai pode derivar da raiz Shad, que significa seio, simbolizando nutrição e o cuidado maternal, e relacionando o termo ao cuidado de uma mãe que amamenta. Ou seja, Deus não apenas gera filhos, Ele também alimenta e sustenta o crescimento deles. Em 1 Coríntios 3:2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: dei-lhe leite e não alimento sólido, porque vocês ainda não estavam em condições de recebê-lo. Vemos aqui que o problema nunca foi o alimento sólido. O problema é tentar acelerar processos.
O problema é cobrar frutos de quem ainda está aprendendo a permanecer. Agora, eu quero falar com você que assistiu até aqui e se identificou com algumas coisas que eu falei. Talvez pela primeira vez em muito tempo você vai perceber que não estava fracassando espiritualmente. Você só precisava ser alimentado corretamente para a primeira fase da fé. E nessa série nós vamos conversar sobre isso. E antes da gente terminar, eu quero te dizer algo. Se em algum momento da sua caminhada cristã você sentiu que faltou cuidado, faltou discipulado, faltou alimento adequado para a fase que você estava, se exigiram de você frutos quando você era apenas uma semente tentando germinar, se colocaram peso sobre você quando você ainda estava tentando aprender a caminhar, eu quero que você saiba, você não está sozinho. E se você quiser compartilhar a sua história ou apenas conversar, você pode me escrever. O meu e-mail está na descrição do canal. E eu vou ficar muito feliz em ler sua história, porque aqui você sempre tem companhia. E se esse conteúdo falou ao seu coração, compartilhe com alguém que talvez também esteja espiritualmente cansado ou precisando voltar ao fundamento. E se inscreva no canal, porque ainda temos muita coisa para viver nessa série. Bem-vindo à série A Amamentação Espiritual. Até o próximo vídeo.